Então, essas duas peças aqui, né, são duas peças que eu tô enfim, são meus desenhos, depois eu vou apresentar, mas são duas Uhum. peças que eu estou fazendo em escultura, em metal, e eu comecei a trabalhar elas na semana passada, cortei em metal, Uhum. e agora eu tô fazendo alguns detalhes Você Eu cortou, agora você cortou em metal, então você tem. tenho um estúdio aqui, né? Eu tô, eu Oh. tô, eu tô em Maastricht, né? Uhum. Na Holanda. E é uma residência de 11 meses. Começou em novembro de 2023. Foi bem pesado começar uma residência no final do ano, né? Por conta do Uhum. calendário gregoriano. Aqui as coisas funcionam no calendário gregoriano, então foi meio pesado, porque a cidade está finalizando um ciclo, né? E a gente está chegando com muitos desejos. E a cidade está se encerrando, as pessoas que estão trabalhando aqui também tá tipo, ai, vamos fechar esse ano logo para entrar no próximo. Aí no próximo a gente vê todos os problemas, mas agora não, né? E também, ao mesmo tempo, foi um momento de eleição, né? A extrema-direita ocupou o poder aqui na Holanda, Uhum. então foi visível ver as pessoas que são de esquerda, né, mal mesmo, assim, sem perspectiva de pensar o que vai acontecer com as políticas, né? Movimento reacionário, então foi muito doido. Aí eu falei assim, não, vou me concentrar em desenhar o universo. Aí eu Ótimo. desenho o Então, esse universo, desenho é o universo. Uhum. aqui atrás é o Eu tô universo. vendo. Deixa eu fazer assim. Ah, acho melhor fazer assim. Então esse É. desenho é o universo, ele é uma série de são três, né? São quatro pinturas, mas o universo, né? Que eu tô chamando de universo, é uma pintura só, que ela é grandona. Uhum. Aí a parte do meio eu tô chamando das coisas do mundo, né? Uhum. E a terceira parte, os fósseis, que são dois quadros. E são em canvas, comecei a pintar em tecido. E essas pinturas elas foram desenvolvidas em Berlim e eu estava trabalhando com carvão, né? Então, assim, essa para mim acho que é a minha última masterpiece. Eu tenho outras, mas elas não estão aqui. Mas essa aqui é a masterpiece. Deixa eu ver como que faz. Sim. É. Uhum. Que essas três peças elas chamam The Moon is Crowded. Ok. Porque eu vou contar a história dessa peça. Essa peça eu fiz ela em Berlim também, já finalizando o processo com carvão. Eu queria dar uma encerrada. Eu falei assim, nossa, eu acho que o processo com carvão ele foi muito importante para eu Uhum. fazer a transição da minha pesquisa em performance e artes visuais, mas eu não estava feliz porque eu acho que as palavras no meu trabalho elas não são para ser da ordem das artes visuais, pelo menos naquele momento, eu estava assim bem Uhum. insegura. Então, eu queria fazer uma peça visual em que contemplasse os skills, né, das artes visuais, a coisa da profundidade, Uhum. enfim, indo num lugar mais dessa pesquisa visual artística. Então, eu fiz essa tela, essas três peças, The Moon is Crowded, e aí já pensando na decomposição do carvão, né? Então o carvão já não é mais no processo para escrita, eu já estou trabalhando com carvão nessa coisa ralada. Então eu ralo o carvão e aí eu tenho pó, né? E aí a partir do pó eu crio essas pinturas, né? E aí eu queria fazer essa última série, que é The Moon's Crowded, porque eu também estava
pensando nessa transição da língua, né, e pensando na memória. Porque quando eu falei essa frase, eu estava aprendendo inglês em Johannesburgo. E aí eu lembro de falar essa frase e as pessoas rirem e eu ficar assim, tipo, eu falei alguma coisa muito engraçada ou muito errada. E aí quando eu fui entender o sentido, né? E aí as pessoas também falaram, nossa, foi muito poético a maneira como você pensou a lua, né? E aí eu falei assim, nossa, que interessante. E aí eu fiquei pensando mesmo na coisa do sentido das palavras e como traduzir e como sair de um lugar que para mim é sempre muito complexo de perceber, que é você fica como se fosse criança, né? Aprendendo novas palavras e você é grande e aí você falando igual criança e as pessoas te olhando com a cara assim, tipo, ah. Então, para mim foi muito forte perceber essa performatividade da língua, né? E que antes eu não via. Tinha gente traduzindo, então eu pegava uma conversa ali e ficava assistindo as outras coisas, então eu não pegava essa parte, né, da Uhum. performance da linguagem Ah, em outro contexto, sabe? E aí eu fiz lembrei dessa memória, eu falei assim, acho que eu preciso fazer essa pintura com essa memória, porque eu também dou um dado da minha transição de tempo e espaço, né, e de contexto, né? E essa outra necessidade de agora, que é criar materialidades, né? Não estou a fim de conversar, no sentido de explicar muito, mas experimentar materiais para poder entender o processo de intuição, que sempre foi muito forte nos meus processos de performance, mas agora num outro contexto, né? Que é de uma ordem de pensar, né? E aí esse tempo aqui desse estúdio, né? Receber um estúdio em branco, né? E fazer uhum. com que esse espaço seja ocupado por esse tempo que eu tô aqui, né? E aí, enfim, estou exercitando esse movimento. Ah, Então eu então tá. Eu tô. vou te parar um pouco aqui, porque eu quero cobrir aqueles pedaços que eu te Tá, mandei. E a gente não tem muito tempo, eu tenho que tá bom. parar 1h35, não, 2h35 no máximo, porque eu tenho outra Tá. coisa para fazer. Mas, então, primeiro, muito obrigada por conversar Nada. com a gente e por fazer parte desse programa da ECO e também de estar em residência com o Cracks Collab aqui na NYU. É, e conversar com as curadoras aqui da ECO. Esse programa é muito importante para a gente. Então, e você vai ser a primeira, então é Ai, perfeita. que chique. É a chiquésima. Então, como eu falei, a primeira coisa que eu queria fazer era um pouco era que você falasse um pouco de como você chega à arte, né? Onde começa? Você pode começar onde você quiser, deve ter começado há muito tempo, ou talvez nunca tenha começado, mas assim, falar um pouco sobre isso, você não precisa demorar muito, só para a gente saber como você está pensando, né, em você mesma como artista nesse momento, mas um pouco Ah, desde onde você vem. É, não, eu outras coisas. sinto que assim, eu tô no meu processo de conquista individual, eu tô no meu melhor momento. Uhum. Eu consegui tudo que eu queria do jeito que eu queria. Mas por E, onde você passou até agora, chegar aqui? nossa, eu passei por muitos caminhos. E eu entendi que foi um aprendizado, acho que com o meu pai, que também, ele é virginiano, meu pai e minha mãe, nós somos virginianos, e a gente tem diferença pouca de tempos, né? E eu fui entender isso agora. Então, assim, eu aprendi com meu pai que se as coisas acontecem com você, você tem que viver até o final, porque você precisa aprender. Então, eu vivi tudo que eu tive que viver para chegar até agora, onde eu tô, com muita felicidade,
com muita coragem, com muita verdade. Eu vivi todos os caminhos com muita generosidade, com tudo que eu aprendi na minha casa. E, e aí, para eu poder estar agora aqui, nesse momento, rupturas são necessárias, né? Rupturas são necessárias. E quando eu falo de ruptura, eu estou falando dessa coisa de ser cidadã do mundo, assim, né? Eu me considero agora uma cidadã do mundo, no sentido de poder escutar outras línguas e conviver com pessoas que vivem outras línguas e a gente se comunica no meio do que é o inglês, né? Então, eu me sinto uma cidadã do mundo nesse sentido, porque eu posso morar com qualquer pessoa, que é o que eu faço, né? Quando você decidiu pela carreira, pela vida artística, isso foi uma ruptura ou foi um desenvolvimento esperado daquilo que você estava fazendo? Eu acho que acho não, foi um desenvolvimento esperado do que eu estava fazendo. Eu acho que a universidade que eu fiz de artes, eu acho que eu nunca levei a sério como ela me deu totalmente uma estrutura para eu entender o tempo de ser artista, né? Então, foi pensado, foi sonhado, planejado no sentido ter um plano A, B, C, D, E, F, G, o Z vai acontecer, né? Talvez o A não aconteceu, mas o plano Z vai acontecer. Então, tem essa dimensão, assim, que a, que a formação me deu, né? De você conseguir se planejar minimamente e fazer o que você tem que fazer do jeito que você acredita, Uhum. né? E uma verdade que o projeto artístico tá te ali te demandando. E você pode falar um pouco dos seus primeiros projetos? Tem algum assim que sobre o qual a gente poderia falar nesse momento? Eu acho que eu poderia falar da trilogia, que é o filme, né? O filme Experimentando o Vermelho Dilúvio, a performance Merci Beaucoup Blanc e a instalação A Dívida Impagável. Eu acho que essas três obras que faz parte de um ciclo que eu estou chamando de Memórias da Plantação, e Memórias da Plantação não tem nada a ver com o que a Grada Quilomba articula no processo dela. Memórias da Plantação, para mim, tem a ver com ter nascido na plantation, né, no contexto brasileiro, e ao mesmo tempo ter memórias dessa plantação que não são só memórias da escravidão. Então, a minha obra, a excelência da minha obra se dá por conta da excelência de ter vivido processos artísticos dentro da minha família, né, com os meus ancestrais, e depois ter ido organizar isso na universidade. Então, as memórias da plantação, para mim, nessa trilogia, é uma crítica, né? É uma crítica ao projeto de exclusão, né? E, e eu fui fazendo porque eu tinha que fazer, num processo intuitivo, né? Eu acho que as fontes aos quais eu estava sendo alimentada na época me deu a inspiração para poder fazer um trabalho crítico com tanta força. E eu acho que a experiência, né, dessas memórias da plantação foram ao todo de 13 anos, 700 apresentações, né? E aí eu estou contando a apresentação desde uma fala pública, em que eu apresento o filme, a uma performance que eu apresento o meu próprio corpo e geralmente sangrando. Então foram muitas coisas que eu vi em relação a essas memórias da plantação e é um processo que informa muito a minha prática, né? É um processo que informa a minha prática. Se você olha para essas três obras, você consegue articular a minha pesquisa artística dentro da performance.
E então foram 13 anos. De quando a quando, então? Foi de 2000 e eu conto 2009, né? 2009 a 2020. 2021, a última. Ok. E antes de Memórias da Plantação, é, algum trabalho que você tenha feito que... Eu acho que os trabalhos que eu fiz com meu irmão quando eu estudava teatro. A gente Uhum, estudou teatro junto nos anos 90, no final dos anos 90, uhum, começo dos anos 2000. Foram, acho que foram 10 anos ao todo. E a gente estudava numa escola particular no centro de São Paulo, com professores artistas, né? E eu tinha professores de companhias, né? Companhia da Vertigem, de professores que era tipo, puta artista foda, assim, pra mim, né? Na minha época, dos anos 90. Então, eu acompanhei a trilogia do Teatro da Vertigem, né? Sendo adolescente, estudando de teatro. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, se eu for artista, eu quero fazer um teatro, uma arte radical assim, né? Que me parece que eu estou assistindo coisas ao vivo, né? Que é real. E então, continua. Então, para mim, assim, eu me lembro muito dos anos 90 ir para o centro de São Paulo com meu irmão, ouvindo Lenny Kravitz no carro, e a Uhum. gente chegar junto na escola de teatro e a gente ser os irmãos. E meu irmão era um puta de um ator muito bom, assim, tipo, a escola toda convidava ele para fazer, é, enfim, como se fala? Que às vezes tinha os artistas convidavam uns os outros para poder fazer peças, enfim, e meu irmão sempre estava na vibe de fazer isso. E aí, nesse processo, eu lembro muito de fazer produção, porque eu não gostava de fazer os personagens de empregada. Eu falei, não, velho, eu não vou ser empregada, eu me recuso, né? E eu só fiz um personagem de empregada que foi um texto de uma artista, acho que é Renata, esqueci o nome da artista, mas era Domésticas, né? Que tinha uma coisa de uma sátira da empregada querer ser artista. Então, isso para mim Uhum. me levou para um lugar, né? Porque eu não era a doméstica, eu era uma empregada que queria ser artista. Então, não estava ali trabalhando, estava fazendo outras coisas. Então, isso para mim me chamou a atenção. Então, eu fiz esse trabalho, assim. E, paralelo a isso, o mundo do teatro te leva para a noite, o mundo queer, né? Silvete Montilla, né? Eu vi a noite paulistana gay, assim, né? Vou falar gay porque era o termo da época. E aos poucos também, né? Fui me introduzindo a esse lugar não binário, né? Dissidente sexual. E então essas camadas, assim, né, dos anos 90, escola de teatro, com meu irmão. E também era uma coisa muito legal. Todas as apresentações durante esses 10 anos, toda a minha família ia assistir. Tinha um momento do meu pai organizar os tickets e todo mundo ir de perua, assim. Era muito legal, porque os diretores das peças, né, eles eram diretores consagrados, e ele sempre falava assim, não, o mais legal é apresentar, ser diretor da peça com o Osvânio e com a Michelle, porque vai ter público. Que ótimo. E aí era muito engraçado, porque minha família chegava no centro de São Paulo de perua, né, para assistir, para depois voltar e não ter problema de Uhum, transporte. Então, assim, eu tive um lugar uhum, de construção política para ser artista dentro da minha família, né? Que, tipo, não tem preço, fui apoiada a todo momento, assim, né? Então, a universidade, todas as coisas uhum. são derivadas desse suporte, eu acredito. Desse apoio. É. É uma pergunta que me veio agora, eu não, na verdade, eu não sabia da sua fase de teatro. É a Ah, primeira vez que você fala sobre ela.
É porque eu nunca quis falar da minha família no do contexto teatro. das memórias que eu estava elaborando, Uhum, sabe? uhum, uhum. Eu não queria Mas, chegar na minha família, não queria, eu não queria, não queria dar espaços para a sociedade entrar na minha família, né? Eu queria mostrar a crítica, e para mostrar a uhum. crítica, eu não podia mostrar minha família. E aí, então, eu não podia mostrar o teatro. Não, claro que não. Ah, Claro ok. que não, porque Mas, fala. é um lugar de memória que, assim, é muito legal. Eu tenho uma estrutura, eu estudei Stanislavski, eu fiz várias coisas do Uhum. teatro que eu consigo entender a performance num lugar, assim, muito crítico, porque eu fiz teatro. Então, essa é a minha pergunta, porque agora fiquei pensando sobre como essa experiência no teatro e essas memórias, né, que não são memórias de plantação, são memórias de família, em relação ao teatro, se elas permeiam ou permearam as suas performances, como Sim, Merci beaucoup Blanc, né? Você pode falar um pouco sobre isso? sim, eu acho que, assim, a construção cênica, né, do meu trabalho artístico em performance, ele tem uma construção cênica, ele tem uma plástica, ele tem camadas cênicas, né? Ele não é, por exemplo, eu consigo entender quando eu apresento o nu não é pelo nu, o nu tem uma conversa poética, né? E eu aprendi isso no teatro, né? A gente estudava como que chama? O Plínio Marcos, Uau. Navalha na Carne, Uhum. as Dilmas, né? Então eu estudava aquilo e ficava assim, não, na nudez tem um propósito. Então eu vim com toda essa informação e conversando, né, com artistas que faziam fantasias para o carnaval, né? E conversando com esse lugar também do carnaval, né? Da vai-vai, né? Dessa linha tênue da representação, o corpo tem uma potência, e aí é isso, que potência é essa? Então, assim, eu muito, muito consciente da minha nudez, que será castigada, como diz o Nelson Rodrigues, toda nudez. Então, já vim com tudo isso já. Toda nudez será castigada, então eu não tinha medo. Não tinha medo, porque eu vim com todo um suporte intelectual do teatro que ninguém ia me destruir assim, né? Dentro E da minha também de loja. treino profissional, né? Então você já o lugar, a performance é uma cena, né? Cada performance é uma encenação, que eu acho que é Sim, diferente do que a ideia de que você está se apresentando, né? Cada performance seria uma performance, não, e não sim, uma encenação. Eu acho sim. que essas duas coisas são diferentes. Não sei por quê, mas eu acho que são. Sim, eu acho que são super diferentes, que aí, por exemplo, é uma performance que tem informação do teatro, mas é uma intervenção, né? Porque Uhum. quando eu aciono, ela vai para um lugar de intervenção porque eu tiro a roupa do corpo, né? Então, vou para esse lugar. Então, eu plena noção, assim, de fazer esse movimento e saber, né, que toda nudez será castigada. E eu queria muito, né? Eu acho que é um delírio de toda mulher negra brasileira de ser passista, né? Eu acho que o delírio normal, assim, né? Você quer ser a globeleza. No meu caso, são dos anos 80, a globeleza. A globeleza comeu meu cérebro, eu queria ser ela de algum jeito, né? E então eu tinha toda essa imaginação política brasileira, né, para poder fazer a crítica ao meu modo, porque eu estava estudando as performances da Ana Mendieta, né? Então eu falei assim, se a Ana Mendieta, né, tá ali fazendo isso e tá, né, por causa de ser um corpo racializado, né, e trazendo essa questão da fragilidade, né? Então, eu pensei, vou fazer isso, só que eu estava estudando Fanon, então eu não podia deixar de pensar no embranquecimento, né? Que a performance, ao modo como eu estava apresentando, ela é um lugar do embranquecimento,
pensando as ferramentas coloniais, sociais, né? Então, eu fui vindo assim, criando camadas, pensando no teatro, né? Só que aí é isso, eu preciso fazer uma coisa muito rápida, eu não tenho uma luz do teatro que vai me segurar, e eu não tenho como que fala? A música, né? O teatro tem muitas camadas para sustentar uma cena que é 3 segundos, que é 2 minutos, né? Então, às vezes 10, né? Ele segura com muitas coisas. Então eu falei assim, não, eu vou segurar com nada. E aí foi basicamente isso, assim. E esses dias aqui, eu tô escrevendo algumas cartas para alguns artistas que faleceram. Um deles é o Jaime Figura, que faleceu o ano passado, bem no mês que eu cheguei aqui, né? No mês de novembro, ele faleceu. E eu tive o prazer de viver com ele. Ele foi me visitar no centro histórico, porque ele sabia que eu era performer. Então, assim, eu tive essa epifania. Eu entendi, depois de muito tempo, o que Jaime foi me fazer. Ele foi me visitar. Mas só que assim, eu sempre fui assim, uma pessoa que, se alguém for me visitar, for me encontrar, eu vou ser eu. Eu vou ser eu não vou criar uma barreira porque eu sou artista, porque eu fiquei nua. Não vou criar isso, eu vou ser eu, que o momento me dá, a gente vai negociar no momento. E aí ele foram várias vezes me visitar no centro histórico, não foi uma, foram várias. E todas as vezes que ele ia me visitar, eu não vou esquecer da Casa das Camadas, né? Ele vinha com aquela roupa gigante, arrastando pelo centro histórico, com ruídos, cachorro latino, o eco do. Nossa, era muito, muito forte, assim. E aí ele chegava na minha porta e gritava, Musa! Né? E os meus colegas de casa falavam, tem uma visita para você aí. Aí, ok. Ah, vai lá ver. Eu não acreditava, né? Eu falei assim, porra, o Master Performer vindo visitar. E aí foi isso, assim, né? De escrever uma carta para eles, de saber que agora eu sei que ele era um master dos masters e eu tive esse prazer de estar com ele. E eu fiquei assim porque eu fiquei muito chateada que a obra dele tá tendo um valor assim que ele não teve em vida, né? Então, isso para mim é o fim dos fins, dos todos os fins. Então, para mim, esse momento é de fazer esse exercício, essa carta, essa reflexão. E aí, outro artista também que eu estou escrevendo é o Arthur Bispo do Rosário, porque eu fui para Roma fazer um trabalho e eu tive o privilégio de ver o Michelangelo, o juízo final da Capela Sistina. E aí, quando eu vi o juízo final da Capela Sistina, eu não consegui parar de pensar no Bispo do Rosário. Eu falei assim, velho, por que que eu tô pensando nisso? E aí era dia do meu aniversário, e eu assim, que viagem, e aí pensando nisso, aí eu falei assim, caralho, é óbvio, ele fez o manto da apresentação, né, que é o último trabalho dele de 7 anos, porque ele viu esse quadro, com certeza. E aí eu fui pesquisar mais sobre a história dele, eu fiquei sabendo que na história dele ele era marinheiro, né? Então, Ah, em 1920, provavelmente, ele veio com a marinha até Roma. Ele era muito católico, muito intelectual, ele era pugilista, né? Então, assim, quando eu entendi o que eu estava entendendo ali, eu falei assim, caralho, caralho, nossa, nossa, que forte. E aí, assim, eu vendo o juízo final e lembrando da obra dele, falei assim, caralho, ele fez essa obra para isso, ele não fez a obra para que estão fazendo. E, hum. e aí eu comecei a escrever, então agora eu tô com umas 200 cartas escrevendo para ele, Uau! porque eu entrei numa pira de conversar com ele a partir das coisas que eu tô fazendo, porque eu falei assim, eu acho que só ele vai entender o que tá acontecendo aqui, só o Jaime vai entender o que tá acontecendo Uhum. aqui, né? Só eles vão ficar felizes porque eu tô aqui de fato, assim, né? Porque eles são realmente a referência da minha obra, da radicalidade da minha obra. Eles com a indumentária,
Eles fizeram muito, assim, eu não consigo esquecer deles. A imagem deles é inesquecível, né? Então, eu sei que eu fiz uma imagem inesquecível tirando a máscara da Anastácia. Então, por isso que eu saí também do território. Eu falei assim, velho, eu não Sim. sou a Anastácia. E aí eu não vou ficar vivendo essa loucura humana, eu vou fazer outras coisas, né? Então, enfim, para mim é essa conexão, assim, que tá muito latente. Então, assim, tô fazendo um projeto agora, que é inspirado no manto do Bispo do Rosário, e depois eu te mostro, não posso Ah, mostrar isso agora, depois eu te mostro. E esses trabalhos que eu apresentei para você inicialmente, que eu tô trabalhando com metal, alumínio, no caso, é porque eu tô conversando com o Jaime Figura. ok. Uhum. E assim, eu sei que eu não estou trabalhando na mesma poética radical dos materiais dele, né? São outras condições. Eu estou no estúdio, eu tenho dois homens brancos para manipular os metais para mim, né? Eu estou vivendo outra coisa. Só que aí é isso. Como eu vivo essa outra coisa sem o peso da existência? Eu sei, mas vem cá, deixa eu te perguntar sobre. Então, ah, as três performances, os filmes foram de 2009 a 2022, e aí entrou a fase do carvão, Ah, foi em 2020, né? o Foi a carvão. primeira residência. Uhum. Foi em 2020, 2018, eu não sei. Ah, eu esqueci a época. Foi a primeira residência que eu fiz, foi com a Jota, com a Jess e com a Ah, na Carol. África do Sul. Foi na África do Sul. Ah, então, me fala como começou esse carvão. Minha casa pegou fogo, minha casa pegou fogo. E assim, coincidentemente, quando eu fui morar em Salvador, nessa casa que o Jaime ia me visitar, era uma casa com um monte de artistas. E aí tinha uma artista lá que ela trabalhava com carvão e papel. Ela ficava nua, escrevia no papel os textos do Mário de Andrade, se eu não me engano, é uma Macunaíma, de Mário de Andrade, e ela era branquinha e ela se carimbava, era bonito de ver, mas não dizia nada. E eu ficava assim, caralho, velho, os brancos fazem qualquer coisa e fica tudo muito legal, né? Mas aí aquilo ficou na minha mente. Ficou na minha mente, ela me convidou para fazer o trabalho, aí eu fiz, eu falei assim, o preto talvez não vai ficar legal para fazer o efeito que você quer. Vamos trabalhar com giz branco, né? Aí a gente começou a Uhum. trabalhar com giz branco. A gente apresentou, deu certo nos museus lá de Salvador, era o trabalho dela, né, a direção dela. E aí aquilo ficou na minha mente. Aí minha casa pegou fogo. Quando a minha casa pegou fogo, eu falei assim, eu preciso voltar nisso, porque eu tenho um real motivo para usar esse carvão, né? E não é mais para escrever um texto do Mário de Andrade para carimbar no meu Uhum. corpo, por porra nenhuma. Não, minha casa pegou fogo, é real, carbonizou. Eu só tenho o carvão que é real, assim. Eu guardei pedaços do carvão uma época, eu já joguei fora já, mas eu pedi pro meu amigo guardar minhas coisas, era tudo carvão. E ele falou assim: você tá ficando louca? Depois, ele não falou na hora, ele guardou comigo, Aham. ele foi muito meu amigo, foi muito amor, nunca vou esquecer. E aí passou uns meses, aí eu voltei lá, aí eu falei assim: nossa, só tem carvão aqui. Ele eu não queria te dizer, mas você tava louca. E aí eu te ajudei, só pra você não ficar sozinha pirando. E aí é isso, na casa dele, todos os carvão, eu joguei tudo fora, umas imagens de coisas queimadas, enfim, nada que não ia servir para nada. Uhum. Só aquele cheiro maldito de tudo queimou e eu não tenho mais memória de nada. Então, eu voltei para esse projeto e aí a gente começou a escrever os textos da Estela do Patrocínio, Uhum. né? É. Estela do Patrocínio, seus textos, textos da Saidias, textos do Fred, textos do. Ah, esqueci o nome dele agora. Ah, muitos textos, várias pessoas. E aí a gente começou a escrever esses textos, desses fragmentos de pensamentos radicais, Octávia, bastante Octávia. E, e aí a Jota
no momento que a gente estava fazendo esse projeto na África do Sul, ela catou e falou assim, Musa, vamos encarar isso como uma performance estudo, né? Uhum. E como ela é mais das palavras, ela me deu muita segurança de fazer isso, né? E falou, não, vamos fazer, vamos. Então a gente continuou fazendo esse processo. E aí eu queria encerrar ele de algum modo, então eu encerrei agora com Com a essas lua. obras aqui que estão tendo, que são No minhas, universo. que é o Universo e a Lua. Mas assim, não deixei de. Tô pintando uma obra gigante com carvão. Mas só que é diferente. Ela tá num lugar mais de representação. Vou te mostrar. Ela é Tá. gigante. Uhum. Uau! Uau! É gigante, ó. Ela é enorme. E esses são peitos? São seios? O que que são? São 7 seios. Sete. 7. Ok. São 7 Uau. seios. E aí aqui é carvão, né? Aham. Porque agora eu já sei pintar, eu entendo carvão. Porque quando eu fazia, sujava tudo. Eu só ficava louca de sujar tudo. Nossa, eu ficava maluca. Que incrível. Muito forte, hein? Hum? Muito forte. Tem nome já essa obra? Não, essa obra não tem nome, não. Mas eu tô dedicando ela para Immanuel. Immanuel, ela é uma pessoa coreana que mora comigo. E, enfim, ela tem sido muito importante porque ela me dá muita segurança para eu exercitar meu broken English e ela me entende. Não só ela, tem algumas pessoas aqui dessa constelação que eu estou vivendo que me entendem. Então, é muito legal, gente, porque rola conexão, né? E a gente conversa. E aí eles me corrigem porque a gente tem conexão, eu consigo entender onde eu estou errando, e aí várias coisas. E aí é isso, ela encontrou essa tela gigante na rua e me mandou uma Uhum. mensagem e falou: Você quer? Aí eu falei assim: Quero. E aí eu trouxe, e aí eu trouxe e falei assim: Não, eu vou continuar pintando tela em memória de alguma coisa que eu vivi. Uhum. Né? E aí, para mim, essa tela é em homenagem a ela, assim, né? Eu não sei o nome ainda, mas é para ela, assim. A história por trás dessa tela é essa. É poderosa ela. Quero saber mais. O que mais que vai acontecer com ela? É, e o Jardim da Abolição? Como ele figura nessa trajetória? Bom, o Jardim da Abolição nessa trajetória é o meu primeiro trabalho de landscape, né? Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi falar que esse trabalho que eu estou fazendo ele é um landscape. E aí eu fui estudar mais um pouco sobre esse conceito, né? Que eu sempre ouvi, mas eu achei que era muito distante da possibilidade de eu fazê-lo, né? E só que agora eu tô vendo que não. E então assim, o Jardim da Abolição, ele foi um projeto que ele marca a minha transição com a materialidade e a performance. Eu digo isso porque o Jardim da Abolição, quando eu estava fazendo ele, eu estava meio que me despedindo da performance, né? Só que não da performance como linguagem, mas da performance colonial brasileira, das memórias da plantação. Eu estava me despedindo das memórias da plantação e o Jardim da Abolição foi o momento de florescer, né? De plantar novas sementes nesse novo território, né? E aí eu estava estudando a Sylvia Wynter, né? Que ela sempre, no texto dela, que ela fala como criar uma plot na plantation, né? Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, não, eu vou criar uma plot agora. E a plot é um jardim, né? Nessa plantation que eu estou vivendo aqui agora, na Itália, em Florença. Então eu comecei elaborando o Jardim da Abolição nesse lugar de criar uma plot na plantation
E aí eu cheguei no Arquivo Colonial Etnobotânico, né? O projeto me levou para esse lugar de novo, né? E aí, nesse processo de levar de novo, eu me vi de novo numa história que eu já tinha achado que eu não ia voltar nela. Eu trabalhei num projeto em Salvador, que foi na casa do Pierre Verger, na Fundação Pierre Verger. E eu trabalhei nesse projeto porque eu estava trabalhando com um professor, o professor Didrich Ubris, yeah, Didrich Ubris, ele é alemão, e o curador Frank Hansel, I think he's Anselmo Hansel. Franca. Exato, exato. Estava trabalhando com esses dois intelectuais, eles estavam trabalhando com um alemão que morou na mesma época que o Verger em Salvador. E Aham. aí era muito interessante os escritos desse alemão, porque Que irritar. Yeah. ele falava muito mal do Irritar. Verger, e ele estava vivendo na mesma época, e isso foi, de algum modo, né, escondido, ou não falado, ou não sei, né? Vamos pensar assim. Então eu comecei a achar interessante ter uma crítica ao PRVG na época, e ela aparecer nesse momento, exato momento agora, e nesse momento também ter a possibilidade de ir no arquivo, né? Encontrar o que ele estava falando. Então, encontrar a casa do Verger, encontrar o arquivo do Verger, encontrar o arquivo de ervas medicinais do candomblé do Verger. Enfim, tudo do Verger em torno do candomblé. E eu fiquei com uma raiva. Eu falei assim, caralho, de novo, eu fugi tanto, tô aqui em Salvador, eu não fui nessas coisas, porque eu não queria ver. E aí eu tô nisso aqui de novo. Porra, então vamos ver, né? Então eu vi tudo isso. E aí eu falei assim, não, eu preciso voltar de novo nessa história. Então eu voltei agora com o Jardim da Abolição, né? Fazendo uma pesquisa sobre essas espécies catalogadas da cultura iorubá a partir da oralidade. Uhum. E o meu interesse é olhar o arquivo colonial, né? No caso, o arquivo colonial que eu estou falando é o arquivo etnobotânico italiano, que é um que eu me interesso mais, né? E olhar para esse arquivo, né? E olhar para esse arquivo do Pierre Verger, porque ele estava tentando, na época, construir o nome dele que ele não tinha no Império, né? Então, ver esses ciclos Uhum. coloniais que não se acabam nunca, né? Essa repetição. Mas aí, de um outro modo, tem sido interessante que eu tenho, fazem 2 anos já, que eu tenho visitado esses arquivos etnobotânicos e eles são muito lindos, assim. Tenho tido uns contatos com professores biólogos e plantas e sementes e uma vasta conversa sobre como criar uma plot na Plantation, mas já é a comunidade racializada que vive aqui na Europa. Então, para mim, está sendo um lugar bem legal. E aí, em troca, né, a minha troca em relação a esse processo é contar sobre essa oralidade, sobre esses banhos. E aí é interessante, eu fui para o Egito. Eu pintei o universo porque eu vi eu fui no Egito e aí eu fui no deserto e eu passei o ano novo no deserto, então eu vi coisas que eu precisava memorizar. Enfim, eu acho que é isso, assim, Denise. Tá bom, querida, obrigada.